Então, naquela época, era feito da seguinte forma: o convite. O servo ia até os convidados, fazia o convite e, quando a ceia estava pronta, o evento estava pronto, eles retornavam e avisavam aos convidados: olha, vamos, está tudo pronto, vamos para a festa, vamos para a ceia. E assim foi feito. O Senhor, ele preparou todo o banquete. Quando estava tudo preparado, muita comida gostosa, muita fruta, tudo muito lindo, muito vinho, o Senhor mandou o seu servo chamar os convidados. E assim ele fez. Sendo que quando ele chegou para os convidados, cada um deu uma desculpa. O primeiro disse que tinha comprado um campo, não ia poder ir porque ia ver o campo. O segundo tinha comprado juntas de bois, não ia poder ir porque tinha que experimentá-las. E o terceiro disse que havia casado, então não poderia ir. Então foram desculpas desonestas. A desculpa do primeiro não da compra de um terreno, de um campo. Ninguém naquela época, como também hoje, compra um terreno ou comprava, naquela época um terreno sem antes conferir aquele terreno. Então a gente percebe que era uma desculpa sem fundamento. Por quê? Porque ele já havia, provavelmente, com certeza já havia olhado o terreno. Porque eles não faziam compras de terreno, de campo, sem antes verificar. Do mesmo jeito as juntas de boi. Eles não compravam um boi, um animal, sem antes conferir se aquele animal estava em perfeitas condições. Como também nos dias hoje atuais, não se compra nenhum animal sem antes verificar se está tudo direitinho. Quanto ao casamento, naquela época, quem pertencia ao serviço militar e casava-se, eles eram liberados por um determinado período, liberados para viver aquele momento do seu casamento. Então, eles eram liberados das obrigações da área militar, da área que eles serviam, mas não do convívio entre as pessoas. Então, ele deu essa desculpa também, sem fundamento, desculpas desonestas, todos eles deram. E isso, quando o servo levou para o seu senhor ficou muito irado, porque ele fez um convite, preparou toda uma ceia, e aquelas pessoas que haviam convidado, eles não deram valor devido àquele convite. Não deram importância. Aquele convite que aquele senhor preparou, aquele jantar, aquela ceia com todo carinho, toda dedicação, eles não deram valor. Então aquilo deixou ele irado, o Senhor. Então o Senhor chamou o seu servo e disse para ele ir fora da cidade e chamar coxos, chamar todas as pessoas que estavam ali nos becos, nas ruas, os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E assim o seu servo foi e trouxe todas essas pessoas que ele viu ali na rua, nos becos da cidade. Mesmo assim, com todas essas pessoas, ainda havia lugar na casa daquele senhor para mais pessoas. Era uma ceia muito grande que ele havia preparado. Então, ele ainda disse que vai, ainda caminhos e atalhos, chama todos a entrar na minha casa para que a minha casa fique cheia. Então, aquele senhor, ele pegou aquele convite que ele havia feito para aquelas pessoas, ele transferiu, ele convidou outras pessoas para virem, e essas pessoas vieram, deram valor àquele convite, participaram daquela grande ceia. E sabe o que aquele senhor disse? Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia.
Isso refere-se ao reino do Senhor. Aquele que rejeitar o convite, sabe qual é o convite? Jesus Cristo. E muitos estão rejeitando o convite da salvação. Muitas pessoas para quem temos levado a palavra do Senhor não têm dado valor. A palavra não tem dado valor a Jesus. Não querem saber do Senhor Jesus. Hoje, o mundo atual, nós vivemos épocas semelhantes de Noé. As pessoas não querem saber de Jesus. As pessoas querem viver nas suas vidas, na vida mundana, alimentando a carne, satisfazendo seus desejos carnais. E não querem saber de Jesus. E Deus nos mostra, através de Jesus Cristo, Ele é o único caminho, não há outro caminho para o céu, que não seja através do Senhor Jesus, recebendo-o como seu Senhor e Salvador da sua vida. Então, se você, juniores ou da sala dos pré-adolescentes, se você ainda não aceitou Jesus, verdadeiramente recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, você tem essa oportunidade de fazê-lo agora, recebendo o Senhor Jesus. Mas se você já tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebeu esse convite, aceitou para que um dia você participe da grande ceia do Senhor, lá no reino dos céus, você é uma testemunha de Jesus e você tem um papel fundamental, levar esse convite para outras pessoas. Então não guarde esse convite para você. Receba-o e leve para outras pessoas. Leve para os seus vizinhos, para os seus amigos, para todos os seus familiares, para que eles vejam, recebam também o convite para essa grande ceia que acontecerá quando Jesus voltar. Ele nos levará e teremos uma grande ceia com ele lá no céu. Amém? Espero que vocês tenham aprendido. Meditem nessa palavra. O reino de Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. Tá certo? E tem uma tarefinha para vocês. Vamos lá. A tarefa é a seguinte. Que tal entrevistar alguém para conhecer a experiência que essa pessoa teve com Jesus? Para isso, você deve escolher uma pessoa. Se for alguém que não mora na sua casa, certo? Não faça. É importante que seja alguém que esteja ali pertinho de você, porque nós estamos no isolamento social. Então, você só vai manter contato com quem você está lá dentro da sua casa, tá certo? Então, você vai entrevistar alguém da sua casa, tá certo? Que já tem o Senhor Jesus no seu coração. E você vai fazer uma entrevista. Você vai ser um repórter por um dia, combinado? Então, você vai fazer a reportagem com ela. E as perguntas que você vai fazer é a seguinte. Anotem aí. Você vai perguntar o nome do entrevistado. Você vai dizer bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, se você fizer nesses períodos que eu citei. E você vai perguntar qual o seu nome. A pessoa vai dizer. E aí você vai perguntar, você lembra quando creu no Senhor Jesus? Quando você recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, você lembra o dia? E a pessoa vai responder. Aí você vai perguntar, e você já falou sobre Jesus para alguém? A pessoa vai responder, e se ela responder que sim, você vai perguntar, e como foi? Como essa pessoa reagiu quando você falou de Jesus? E se ela disser, não, eu ainda não falei, aí você vai dizer, e quando você pretende falar de Jesus para uma pessoa? E ela vai lhe responder, tá certo? Grave a entrevista e manda pra gente aí no nosso privado, tá certo? Eu vou estar aguardando. Um bom dia para vocês. Fiquem na paz do Senhor. Amém?